E aí, galera? Mais uma vez estamos aqui para continuar as nossas aulas de Matemática 1. E hoje eu separei uma aula de exercícios para a gente ver como que funciona tudo isso que eu falei de conjuntos, como é que isso funciona na prática. Então eu coloquei aqui uma questão bem clássica, bem típica de conjuntos, e eu espero que você compreenda ela de forma bem clara. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui apenas os dados da questão, certo? A questão diz o seguinte: numa pesquisa de opinião, obteve-se os seguintes dados. 60 entrevistados leem o jornal A, 825 leem o jornal B, 525 leem o jornal C. Aí nós temos outros dados. 180 pessoas leem o jornal A e B, 225 leem o jornal A e C, 285 leem o jornal B e C, 105 leem os três jornais e 135 não leem nenhum dos jornais. A questão pergunta qual é o número total de entrevistados, né? E aí pode ser que você pense assim: eu vou somar isso aqui tudo. Não, eu não posso sair somando. Por quê? Porque aqui eu tenho entrevistados em comum. Então, por exemplo, 180 pessoas leem A e B, 225 leem A e C. Então eu não posso somar isso aqui tudo. Eu preciso ver quais são as pessoas que leem apenas o jornal A, apenas o jornal B. Eu vou montar aqui para você ver como é que isso funciona, beleza? Bom, aqui eu tenho esse diagrama aqui, certo? Esse diagrama, ele tá bem esquematizado aqui para você ver como que esses entrevistados se organizam. E aí eu já vou adiantar para você uma coisa: comece sempre pela interseção dos três. Então aqui você observa que 105 pessoas leem os três jornais. Então essas 105 pessoas, eu vou colocar aqui no meio, ó, 105. Tá aqui, ó, coloquei aqui no meio. 105 pessoas leem os jornais A, B e C. Eu já posso até colocar essas 135. Porque essas 135 pessoas não leem nenhum dos três jornais. Então eu coloco essas 135 aqui, ó. 135. Por quê? Porque essas 135 pessoas não pertencem a nenhum dos três conjuntos. E 105 pertence aos três conjuntos em comum. Aliás, leem os três jornais. Eu estou falando conjuntos porque a gente está falando de conjuntos, então, mas aqui no caso da questão são jornais, ok? Bom, agora vamos começar a colocar aqui os elementos da interseção 2 a 2. Vamos lá. Se você observar, 180 pessoas leem os jornais A e B. Ou seja, essas 180 pessoas devem fazer parte desse conjunto aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, A e B. Sendo que eu já tenho 105 pessoas que leem os jornais A, B e C. Automaticamente, elas leem os jornais A e B. Então, se eu já tenho 105 pessoas lendo os jornais A e B aqui no meio, e na verdade o que eu tenho é 180, então eu vou botar apenas o complemento. Então, se eu tenho 180 pessoas lendo A e B, e eu já tenho aqui no meio 105, então nessa região aqui do meio, eu preciso colocar o que falta para chegar a 180. Se eu já tenho 105 no meio
Para chegar a 180, faltam 75. Então eu boto 75 aqui no meio. Compreendeu? Eu tenho 180 aqui, ó, no meio. Sendo que eu já tenho 105. Então eu só coloco 75 porque são as 180 pessoas. E eu vou fazer isso nos dois conjuntos, certo? Aqui, ó, 225 leem os jornais A e C. Então, ó, A e C leem. 225 leem os jornais A e C. Então, eu vou colocar o que falta para chegar a 225, né? Então, eu vou fazer uma continha aqui básica, ó. 225 menos 105. Então, ó, 5 menos 5, 0. 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. 120. Ou seja, aqui, ó, é que eu vou colocar 120 pessoas, certo? Beleza. Agora, eu vou colocar aqui B e C. 285 pessoas leem os jornais B e C. Então, 285 menos 105. 081. 180. Compreendeu o que está acontecendo? Eu estou colocando apenas o que falta para chegar no conjunto. Então, já coloquei o do meio. Agora, eu vou observar as pessoas que leem o jornal A, o jornal B e o jornal C. A questão é um pouco demorada assim mesmo, ok? Mas com a prática você já vai fazendo uma conta mais direta, fazendo conta de cabeça, então não se preocupe. A questão é demorada mesmo. Olha aqui, ó. 600 pessoas leem o jornal A. Mas observe, 75 aqui, 105 e 120. Olha o conjunto A aqui, ó. O conjunto A são 600 pessoas, sendo que eu já tenho 75, 105 e 120. Vamos fazer uma conta aqui rápida. 120 mais 105. 100 mais 100 dá 200. 225. 225 mais 75 dá 300. Para chegar a 600, faltam 300. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, 300. Ou seja, se eu somar 300 mais 75 mais 105 mais 120, eu tenho 600. Certo? 825 pessoas leem o jornal B. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 180 mais 105, eu tenho 285. 285 mais 75, ó, 285 mais 75. 10, 9, 7, 16, 2 e 1, 3. Eu tenho 360. Só que são 825 pessoas. Então, na verdade, eu vou pegar 825 e vou subtrair de 360. Eu vou obter 5, 12, 6, 7, 4. Ou seja, aqui dentro eu tenho 465. Correto? Vamos apagar aqui. E agora a última conta, né? Nós temos 525 aqui no conjunto C. Então vamos lá. 180 mais 120 dá 300. 300 mais 105 dá 405. 405, aqui ó. Para chegar a 525 faltam 405. Vamos botar 400 para 500 falta 100. Como eu desconto 5, então na verdade 95, né? Então 95 mais 25 vai dar 120, certo? 95 mais 25, 120. Então eu coloco 120 aqui, certo? E aí sim
o meu diagrama está todo construído. Eu vou ter um conjunto universo aqui, ó. Conjunto U, que é o conjunto universo. Ou seja, é o somatório de todos esses entrevistados aqui. Então vamos lá. 120 mais 180 dá 300. 300 mais 300 são 600. 600 mais 120 dá 720. Então 720. Ficou faltando 105, 75. 105 mais 75 é 180. Então tá aqui. 180. 180 mais 465. Somei aqui 465, ficou faltando 135. Só somar. Aqui vai dar 10, vai subir. 8, 2, 10, 16, 19, 20. Subiu aqui 2. 9, 10, com 4, 14, com 1, 15. Ou seja, o meu conjunto universo é 1500. Tá aqui. Então, apagando aqui, ó. Tá aí a minha questão. Então, o que a gente precisa ter em mente para resolver esse tipo de questão? Em primeiro lugar, recapitulando, colocar a quantidade de pessoas, a quantidade lá que a questão fala, dos elementos em comum, que é aqui no meio. E aí você vai acrescentando 2 a 2 e depois você acrescenta 1 a 1. E depois você soma todos os elementos. A questão, ela poderia te perguntar isso de outra forma. Ela poderia ter te dado a quantidade total de pessoas e ter te perguntado quantas pessoas não leem nenhum dos 3 jornais. Ou então ter perguntado quantas pessoas leem apenas o jornal A, ou apenas o jornal B. Ou a quantidade de pessoas que leem os 3 jornais e por aí vai. O processo ele vai ser o mesmo. Basta que você compreenda isso aqui, ó, esse diagrama, correto? Dessa forma aqui, ó, a nossa resposta é 1500 pessoas. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse exercício aqui. Eu vou continuar postando mais exercícios. E é isso aí.